é que inflação e aumento de preço não são a mesma coisa. A coisa vai ficar ainda pior. Em 1971, o presidente americano, o Nixon, ele simplesmente eliminou o lastro do dólar em ouro. Ou seja, a moeda papel, ela não é lastreada em nada hoje em dia. A título de curiosidade, para você realmente perceber que quantidade de dinheiro não é a mesma coisa que poder de compra, é que tem um país chamado Zimbábue na África. Eles chegaram a imprimir uma nota de 100 trilhões de dólares. Fala galera, eu sou o Wilder Tille e hoje a gente vai falar de inflação. Muita gente acha que já sabe tudo sobre isso, mas a maioria negligencia a influência da inflação, até porque não sabe exatamente o que é, no seu bolso, na sua vida financeira. Muito importante que você assista o vídeo todo, porque nós vamos falar de conceitos que a maioria desconhece, como é o caso do lastro do dinheiro e das reservas fracionárias dos bancos. Isso parece complicado, mas não é. Outra coisa importante é você já deixar o seu like para avisar o YouTube que você quer ver mais vídeos desse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho. Bom, a primeira coisa que tem que ficar claro sobre esse assunto é que quantidade de dinheiro que você tem no seu bolso ou na sua conta é diferente de riqueza. Intuitivamente, instintivamente, a gente acha que ser rico é simplesmente ter mais dinheiro, mais quantidade de reais, no caso do Brasil aqui. Não é bem assim, galera. Riqueza, o significado de riqueza é poder de compra. Então vamos dar um exemplo aqui só para ficar mais claro. Imagina que o Joãozinho ele estava com vontade de comprar um carro. Então ele vai numa concessionária, olha um modelo, vê que é 0 km, exatamente como ele quer. Ele está com vontade de comprar esse veículo. Mas ele fala assim, bom, eu não estou com muita grana agora, não estou podendo gastar muito e eu ainda estou usando o carro da minha família, deixa para o ano que vem, que aí eu vou me mudar e aí eu vou precisar mesmo do meu carro. E ele vê que o preço desse carro, quando ele olha agora, no dia de hoje, é 20 mil reais. Ele tinha os 20 mil, mas como ele estava apertado, ele não quis gastar, ele falou o seguinte, bom, em vez de eu gastar 20 mil no carro agora, eu vou investir esse dinheiro e daqui a um ano, quando eu for me mudar e precisar de fato do carro, eu vou comprar esse carro, só que vai me sobrar um dinheiro. Por quê? Porque eu vou ter recebido os juros desse investimento. Maravilha, a ideia é muito boa, Aí beleza, passa um ano, o Joãozinho vai na mesma concessionária, pega o mesmo modelo, 0 km, tudo igual, só que aí ele vai ver o preço do carro e descobre que o preço do carro agora está 24 mil reais. Ele também sabe que o dinheiro que ele investiu, os 20 mil que ele tinha investido há um ano atrás, teve uma valorização de 10%. Então ele tinha 20 mil e ele passou a ter a 22 mil reais. Só que como o carro agora passou de 20 para 24 mil e o investimento dele passou de 20 para 22 mil, o que significa? Ele tem que pegar todo o dinheiro que está no investimento e ainda desembolsar mais 2 mil reais para comprar o carro. Se ele tivesse comprado o carro no dia que ele viu, ele teria gasto apenas os 20 mil que ele já tinha. Ou seja, se você avaliar que o objetivo era comprar um carro, o Joãozinho teve um prejuízo real, porque ele ainda precisou desembolsar mais 2 mil para comprar o bem que ele queria. Essa é a importância de se analisar a inflação nos seus investimentos e na sua vida. Não adianta você ter mais quantidade de dinheiro se esse dinheiro está valendo menos. E aqui nesse exemplo também ficou claro como poder de compra é diferente do número de dinheiro, ou seja, ele tinha mais reais, no caso ele passou de 20 para 22 mil reais, mas o poder de compra dele caiu, porque o preço do veículo subiu ainda mais. Agora, uma outra coisa que tem que ficar claro é que inflação e aumento de preço não são a mesma coisa. Aumento de preço é uma consequência da inflação. A inflação, na verdade, o que chama de inflação monetária, é o aumento da oferta de dinheiro na economia, numa sociedade. Então, toda vez que eu tenho mais dinheiro na economia e a quantidade de bens e serviços permanece igual, o preço tende a subir. Para dar um exemplo e isso ficar um pouco mais didático,
Imagina uma sociedade muito simples, tá? De novo, gente, não se apega aos detalhes do exemplo, sim ao conceito. Então nós temos aí uma sociedade muito simples, onde tem 100 bananas e tem uma quantidade de dinheiro de R$100. Ou seja, cada real aí, né, está sendo representado por uma banana. Então a banana custa R$1. Agora vamos imaginar que existe um banco aí nessa pequena cidade e ele começa a imprimir mais dinheiro. Então ele imprime aí mais R$100. Então agora tem R$200 circulando nessa sociedade. Só que a quantidade de bananas ficou a mesma. Nós temos aí 100 bananas. Então agora cada banana representa R$2. Logo houve um aumento de preço da banana de R$1 para R$2. Mas veja que a inflação monetária foi o aumento da quantidade de reais circulando na economia. Esse aumento de preço ocorreu porque não houve um aumento da oferta de bananas. Não houve ali alguém que foi plantar novas árvores para dar novas bananas. Não, simplesmente nós tivemos mais dinheiro circulando e a mesma quantidade do bem, do produto. Tá? Então, é essa a consequência da inflação monetária. Você tende a gerar aumento de preços se a produção não acompanhou. A inflação monetária não é a única coisa que faz o preço subir. Você também tem a lei da oferta e procura. Então, mesmo que a quantidade de dinheiro circulante numa economia continue igual, você pode ter variações de preço pela lei da oferta e procura. Então, nesse nosso exemplo, imagina que uma praga invadiu lá a cidade e acabou com metade das bananas. Nós continuamos com R$100 circulando na economia, mas agora ao invés de 100 bananas, nós temos 50 bananas. Então cada banana representa R$2, porque nós tivemos uma diminuição da oferta de banana. Óbvio que esse exemplo é extremamente simples, é como eu disse, é só para você entender o conceito. Porque nós teríamos que analisar também se tinha demanda para essas bananas. Se ninguém ali da cidade quisesse consumir banana, óbvio que o preço ia cair, tá? Mas eu acho que ficou claro aí essa relação da oferta monetária de dinheiro e do preço de um bem ou serviço. E aí que entra a grande influência dos governos e dos bancos centrais no nosso bolso, na nossa vida financeira. Porque os bancos centrais imprimem dinheiro do nada. Ou seja, eles jogam mais dinheiro na economia e aí isso causa o quê? Um aumento de preços, fazendo com que o poder de compra da moeda fique menor. Tá? Se você analisar, por exemplo, no dólar, que é a moeda global, a moeda mais importante que nós temos, desde a criação do dólar, o poder de compra dele já foi corroído em 97%. O que significa isso? Que hoje um dólar tem o mesmo poder de compra de 3 centavos que o dólar tinha quando foi criado. É interessante a gente entender como é que surgiu esse mecanismo. Então, há muito tempo atrás não havia o papel moeda. A gente simplesmente fazia a troca. Você me dava algo que você queria e eu, em troca, pegava uma coisa que eu queria. Só que isso era muito inconveniente, porque as coisas não têm o mesmo valor. Teve a necessidade de se criar uma moeda, ou seja, que é algo que você usa como meio de troca. E a moeda, ela não começou sendo um papel, ela começou sendo simplesmente uma mercadoria que todo mundo entrava em comum acordo, né? Como o sal, por exemplo. O sal já foi usado como moeda, todo mundo usava sal, uma determinada quantidade de sal, para trocar por certos produtos. Maravilha. Só que isso também era um pouco inconveniente, né? Isso não atendia todas as funções que uma moeda precisa. E aí começou a se evoluir até que a gente chegou nos metais preciosos, né? Então você tem aí a prata, o ouro. Só que você ter uma moeda em ouro também gera problemas. Um dos problemas é a divisibilidade. Mesmo que você tenha uma moedinha de ouro, ela já tem um valor considerável. Então, se você quiser comprar, sei lá, uma bala, vai ficar complicado, né? Você não vai dar só uma lasca da moeda para conseguir. Outra coisa é a portabilidade, né? Você tem que ficar carregando ouro para onde você vai. Então, criou-se um sistema onde você pega o seu ouro, guarda no cofre do banco e o banco emite uma nota em papel dizendo que você tem direito àquela quantidade específica de ouro. É daí que nasce o papel moeda. Só que o valor não está no papel. O papel é só uma garantia de que você pode ir lá no banco e retirar o seu ouro, que é o que tem valor de verdade. As propriedades intrínsecas do ouro é que tem valor. Então, o ouro não precisa de lastro, ele é o lastro em si mesmo. Ele já tem valor pelas suas características únicas, individuais. Pois bem,
Então o pessoal começou a trocar essas notas lastreadas em ouro. E aí os bancos começaram a perceber que, como era muito mais fácil trocar os papéis, levar os papéis e tudo, que ninguém ia lá tirar o ouro. Ficava uma quantidade enorme de ouro lá, parado. Aí o banco começou a ver que ele podia emprestar aquela quantidade de ouro para outras pessoas, porque já que o dono não vinha retirar, vamos emprestar para outra pessoa e fazer uma graninha em juros. E começou a fazer isso. Só que aí o banco começou a emitir mais nota em papel, que tinha lastro em ouro, mas mais notas do que ele tinha em ouro no cofre. É daí que surge o conceito de reservas fracionárias. Porque o correto é você emitir uma quantidade de notas correspondente ao quanto você tem de ouro. Se todo mundo quiser sacar o dinheiro na mesma hora, você tem como honrar com todo mundo. A partir do momento que você começa a ter mais notas lastreadas em ouro do que o ouro propriamente dito, se todo mundo quiser sacar, você não tem como honrar. E daí vai ter gente que vai ficar sem nada, que é um grande problema. Isso é uma espécie de fraude, né? Mas o fato é que esse sistema de reservas fracionárias, ou seja, o banco só precisa ter uma fração do lastro do que ele de fato emite de notas, é um sistema que foi sendo usado, continuou a ser usado. E se você acha que isso é ruim, né, a coisa vai ficar ainda pior. Em 1971, o presidente americano, o Nixon, ele simplesmente eliminou o lastro do dólar em ouro. Ou seja, a moeda papel, né, ela não é lastreada em nada hoje em dia. Né? É o que a gente chama de fiat money. Não tem lastro em nada físico. O que se diz é que tem lastro na confiança, né? Porque você passa a confiar que outras pessoas vão aceitar esse dinheiro e que também existe uma lei de curso forçado pelos governos. Então aqui no Brasil, exemplo, você tem o real, ele não tem lastro nenhum, mas ele é obrigação, né? O próprio governo brasileiro obriga que se aceite reais para fazer trocas, para fazer o comércio, né? Então isso seria uma espécie de lastro, mas ao bem da verdade não há lastro em nada. Isso qualquer moeda, o dólar, euro, é simplesmente papel. E é por isso que eles conseguem imprimir dinheiro do nada. Porque se você tinha um lastro físico, por exemplo, como o ouro, para que você pudesse imprimir mais, você tinha que minerar mais ouro, né? Então a coisa se torna um pouco mais difícil. Embora eles facilitaram essa impressão com as reservas fracionárias, ainda você precisava ter uma quantidade em ouro. Agora a coisa ficou ainda mais fácil, você pode simplesmente imprimir dinheiro do além. Então é daí que vem a importância de você entender tudo isso para você conseguir se proteger. Se você simplesmente pensar na quantidade de dinheiro que você tem, vai ser muito complicado você ficar rico. Você tem que pensar em como você vai proteger esse poder de compra e aumentar esse poder de compra. Então, quando você vai fazer um investimento, você sempre tem que considerar a desvalorização do dinheiro, né? Se você tem um investimento onde você tem um rendimento de 10%, mas o dinheiro se desvalorizou 10%, né? Os bens que você quer comprar aumentaram de preço 10%, você não teve lucro, né? Isso que a gente chama de lucro real, você teve um lucro real de zero. Se o seu investimento ele rendeu menos do que a valorização dos bens que você quer comprar, então você teve prejuízo real. A título de curiosidade, para você realmente perceber que quantidade de dinheiro não é a mesma coisa que poder de compra, é que tem um país chamado Zimbábue na África, onde eu acho que é a história mais absurda de hiperinflação que já existiu no planeta Terra, né? Eles chegaram a imprimir uma nota de 100 trilhões de dólares de Zimbábue, porque as coisas estavam subindo tanto de preço, né, que elas começaram a ficar muito caras. Aí, para você não ter que carregar uma enorme quantidade de notas, eles imprimiram uma nota de 100 trilhões. Agora me fala, porque você tem uma nota de 100 trilhões, quer dizer que você está rico, trilionário? Não, porque você vai comprar uma banana, ela custa 1 trilhão. No Brasil, para quem tem um pouco mais de 30 anos aí, vai lembrar da época que o Brasil vivia a hiperinflação. Antes do Plano Real, né, que foi de 1994, quando começou o Plano Real, e deu aí uma
uma acalmada na inflação, mas antes disso os preços subiam, que era uma loucura, tá? Tinha época que os preços subiam 2 vezes por dia. Se você ia no mercado de manhã comprar uma fruta, era um preço. Se você ia à tarde, já era outro preço. Tá? Só para você ter uma ideia. Nessa época, a poupança, que hoje rende coisa aí de 5%, 6% ao ano, naquela época a poupança rendia 10% ao mês. Aí você fala, nossa, eu estou milionário se eu investir na poupança. Vai nessa. O que adianta render 10% ao mês se as coisas estão aumentando a cada hora, está tendo um preço mais alto, né? Então tudo isso, gente, é para vocês entenderem, né, que poder de compra, ficar rico é uma coisa. Ter mais reais no bolso, mais reais na sua conta é outra coisa. Se você não sabia de todos esses conceitos que eu falei aqui, deixa um comentário. Se você tiver dúvidas também, deixa por aí. Se você tiver sugestão de novos vídeos, também comenta. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. É isso aí. Tamo junto. Abraços e bons investimentos.